aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, fala, torcedora vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Se você já é inscrito, deixa seu like, comenta, compartilha, para que o YouTube possa entregar para mais vascaíno. Se você não é inscrito, me dá essa moral aí, para que possamos chegar a mais de 1 milhão de inscritos, porque aqui é Vasco da Gama e somos mais de 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, pelo mundo afora, galera. Já quero deixar meus agradecimentos à SBQA Estúdio Beleza que Acalma, que fica situado em Duque de Caxias, no bairro Chacrinha, no estado do Rio de Janeiro. Se quer uma depilação de qualidade, procure Dani Santos, a minha patrocinadora, que vem me ajudando muito, galera, até aqui, junto com o Senhor Jesus. Tamo junto, galera. Vamos de conteúdo, porque o Vasco não para. O Vasco é para quem acredita, e toda hora borbulha uma notícia sobre o gigante da colina, galera. Vou falar aqui a respeito da entrevista do Pedrinho, que deu uma entrevista aí boa, falando a respeito aí do Vascão da Gama, sobre a sua administração, o que o torcedor pode esperar. Então vou falar aqui algumas coisinhas, alguns pontos referentes ao que ele falou na entrevista aqui. Então, galera, o Pedrinho, ele afirma que o elenco do Vasco hoje está no top 8 como um dos melhores do Brasileirão. Eu concordo em alguns pontos e discordo também a respeito disso, porque hoje, para a gente estarmos batendo firme nessa tecla de que o Vasco está entre os 8 melhores no Brasileirão, temos que esperar o andamento do campeonato para a gente poder ver como é que o Vasco vai se comportar. Até porque o Vasco hoje, não está jogando, não está entrosado. Alguns jogadores precisam de adaptação para poder estar entrando em campo e dando o seu melhor. Tem a parte emocional do time, que a gente ainda não sabe como é que ainda se encontra. Sabemos que quando o time toma um gol, o elenco fica desbaratinado, né? Todo mundo fica feito barata tonta. E aí o negócio fica difícil, né? Então é muito complicado hoje falar, mas quem sou eu para poder bater de frente com o Pedrinho e dizer que não? Eu também não acho que o elenco do Vasco seja ruim, até porque os nomes, que foram tragos, os nomes que se encontram hoje no Vasco da Gama também não é essas coisas ruins, não. Tem bons jogadores, uns jogadores qualificados, excelentes, porém alguns lesionados, isso dificulta também. O Fábio Carille está podendo fazer o seu melhor, botando sua formação tática, tentando extrair o melhor de cada um. Então fica difícil de falar, mas eu acho que no decorrer do Campeonato Brasileiro nós vamos saber se o Vasco está com o elenco aí top 8 ou não, galera. E ele também afirmou que o Vasco hoje pode brigar por G4 e uma Libertadores, no caso, uma vaga na Libertadores, que temos elenco para isso. Mas aí, cara, como eu falei, isso aí é só no decorrer do Campeonato Brasileiro para nós sabermos como é que o Vasco vai se comportar. Se esse emocional, quando toma gol, acabou, se a psicóloga que eles contrataram conseguiu resolver essa questão aí na mente dos jogadores, no emocional, e se os jogadores vão para cima, independente de estar saindo atrás do resultado. O Pedrinho afirma também que a proposta de renovação de Léo Jardim está nas mãos e só falta a resposta dele e do staff dele. Então vamos aguardar, porque é bem capaz do Léo Jardim aceitar. Hoje ele está numa boa fase dentro do Vasco da Gama, goleiro titular, e praticamente acho que poucas sondagens a respeito do Léo Jardim, apesar que já tem clubes aí, da Europa que deu uma sondada aí no goleiro. Então temos que aguardar para poder ver. Parece que o Vasco deu uma melhorada no salário do goleiro, uma renovação de 3 anos. Então tudo indica que Léo Jardim poderá estar aí renovando seu contrato com o Vasco da Gama. O Pedrinho também falou a respeito da venda de jogos,
foi questionado por que ele está vendendo os mandos de jogos para Brasília. E ele respondeu que ele respeita muito o financeiro do clube, ele respeita muito o executivo financeiro, quando ele diz que o Vasco precisa vender alguns mandos de campo para poder, lá na frente, poder pagar, né, alguma dívida, alguns jogadores, algumas coisas. E que hoje ele consegue vender o mando de campo pelo dobro daquilo que a 77 estava vendendo, né, anterior. A 77 vendia mando de campo por 1 milhão. Hoje ele consegue o dobro, 2 milhões, e com cláusulas de 500 mil caso os jogos batam acima da casa dos 50 mil. Então, hoje o Pedrinho está com a gestão, vamos assim dizer, alicerçada em cima da questão de não querer onerar o clube, não querer deixar o clube com uma situação, como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra, né? A respeito, sempre, todo canal eu sempre esqueço uma palavra, né? A galera já está até acostumada já comigo. Sempre tem uma amnésiazinha a respeito do... Mas a palavra é deficitária. Um negócio assim, galera. Difícil, mas vamos lá. Vamos voltar aqui ao raciocínio do que eu estou querendo falar a respeito do Vasco. Então hoje ele não quer deixar um déficit, aí viu, lembrei. Ele não quer deixar o déficit, né, o clube em déficit, para poder amanhã as pessoas estarem acusando ele de que ele prejudicou o clube. Então o Pedrinho não quer onerar o clube, porque todo mundo sabe, cara, principalmente os torcedores, e foi uma das coisas que ele também comentou, foi que gestão boa para o torcedor é onerar o clube em 1 bilhão. O que ele quis dizer com isso? E ele também explicou de que hoje o torcedor ele quer ver um time bom, qualificado, jogadores de primeira prateleira, né, ganhando aí na casa de 1 milhão, 1 milhão e meio, brigando aí pelo G4, pela Libertadores, e muitas das vezes não é campeão, porém no final de campeonato o clube está com a dívida de 1 bilhão e sem condições de pagar. E ele falou que ele não vai fazer isso com o clube, ele não vai onerar o clube dessa forma, que ele vai respeitar o financeiro do clube, que ele vai fazer aquilo que está sendo proposto pela gestão para que o clube não venha ficar onerado e que eles consigam pagar todas as dívidas aos credores, assim como foi feito na recuperação judicial. Ele não quer prejudicar o clube em momento nenhum financeiramente. E nesse sentido eu concordo com o Pedrinho, até porque o histórico do Vasco anteriores é a mesma coisa. Todo mundo que entrou fez baitas contratações, não ganharam nada e no final das contas ficaram aí com a dívida enorme e além disso ainda venderam, né, jogadores promissores abaixo dos seus valores e o fluxo de caixa do Vasco ficou numa pindaíba, numa situação onerosa. E hoje nós estamos colhendo fruto dessa má gestões aí, dessas coisas que fizeram com o Vasco aí. Inclusive eu trago aqui a situação a respeito do Bandeira de Melo no rival, que foi lá, fez uma gestão limpa, foi chamado de burro, né, foi xingado o tempo todo, porém hoje deixou um legado limpo para o clube. Tem gente que fala aí, reclama, torcedores, que porra, o clube foi ajudado, teve pilantragem, que não sei o que, por isso que eles estão hoje onde estão. Cara, tudo isso tem que ser provado, hein? Não adianta a gente ficar falando não. Hoje o clube está nadando de braçada na frente de muitos clubes, estão com as suas dívidas quitadas, estão com jogadores de primeira prateleira. Então, para a gente hoje chegar no nível, né, dos rivais que estão brigando sempre lá no G4, brigando na Libertadores, temos que ter uma gestão limpa, cara. Fazer uma gestão limpa, direitinho, para que a gente para que a gente futuramente consiga estar chegando onde nós queremos chegar, que é brigar no G4, brigar para um campeonato de Libertadores e assim vai, né? Que não adianta nada ficar onerando o clube e no final das contas não ganhar nada e ainda ficar com a dívida de 1 bilhão aí de bobeira e o clube toda hora batendo nas portas de uma falência. E ele também falou a respeito do Vasco Flamengo, que ele tenta trazer para São Januário,
Mas, porra, isso aí é impossível. O BEP não vai aceitar nunca, cara. Trazer um clássico desse tamanho para São Januário. Até porque o São Januário só comporta 20 mil, cara. E um clássico desse cai na casa dos 60 mil. Muita coisa de diferença. Para o Vasco hoje conseguir trazer um clássico entre Vasco e Flamengo, só quando a Arena Vasco estiver preparada para 57 mil a 65 mil pessoas. Fora isso, não vai rolar. É muito pequeno. A barreira do Vasco, porra, irmão, não comporta essa divisão de torcedores. Então, infelizmente, isso aí é uma utopia aí do Pedrinho. Isso aí não vai rolar. Não tem como, galera. Então, galera, eu não vou me estender muito, senão o vídeo vai ficar chato, muito longo. Saudações vascaína, tamo junto. Não deixe de se inscrever, galera. Tamo junto, valeu.